Boa noite, pessoal do grupo de estudos Uma Feira. Conforme prometido, eu disse que ia tentar fazer aí um vídeo trazendo um resumo do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, certo? Para tentar esclarecer um pouquinho, já que o tempo que nós temos aí bastante concorrido. É uma lei pequena, no entanto, é necessário que nós tenhamos uma visão geral, até porque eu acredito que não vai cair muito o detalhamento dela na prova, mas é necessário nós entendermos o porquê dessa lei, o funcionamento dela e o seu objetivo. Então vamos lá. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é fruto do compromisso do Estado. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos é fruto do compromisso do Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma construção histórica da sociedade civil organizada. O que acontece? O Brasil ele faz parte de uma série de convenções e tratados internacionais que visa garantir direitos sociais, direitos individuais, direitos coletivos, certo, dos cidadãos. O grande problema é que nem todos têm conhecimento dos direitos que podem acessar. Com base nisso, foi criado então esse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que tem um objetivo principal de levar o conhecimento desses direitos à sociedade. Então esse é o principal foco desse Plano Nacional, levar o conhecimento dos direitos que foram aqui conseguidos ao longo da história, certo? Através dos tratados, através dos através das convenções que o Brasil faz parte, que o Brasil ratificou. Então é necessário que esse conhecimento, o conhecimento desses direitos, sejam divulgados e difundidos dentro da população. Daí a necessidade da criação desse Plano Nacional, como veremos a seguir. Incorpora também aspectos dos principais documentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, lógico. Quais são os fundamentos ou a base legal do Plano Nacional? O primeiro documento que nós vamos usar como base legal é a Declaração dos Direitos Humanos, que foi promulgada lá em dezembro de 1948. O que ela diz? Lá no artigo 26, ela diz que a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo, olha aí o objetivo, cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, se esforce. Então, a Declaração dos Direitos Humanos diz assim, como é que esse objetivo vai ser conseguido? Através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional. Então nós vemos a educação e o ensino como ferramenta essencial para a efetivação desses direitos humanos, certo? Isso lá na Declaração dos Direitos Humanos, promulgada em 48. Temos outro documento aí como base legal, a Constituição Federal de 88. Temos 3 artigos que nós iremos utilizar como base lá na Constituição. O primeiro, o artigo 1, inciso 3 da Constituição, estabelece que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. E ela continua dizendo que, nas suas relações internacionais, o Brasil é regido pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Então ele alinha aqui a ideia da dignidade da pessoa humana com a efetivação dos direitos humanos, lá no artigo 4º, inciso 2. E por fim, a Constituição entende a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, e no artigo 205 prevê o preparo para o exercício da cidadania como uma de suas finalidades principais. Nós temos a educação, que vai preparar para o exercício da cidadania, e ele vai ter o pleno exercício da cidadania quando ele compreender quais são os seus direitos. Daí a Constituição ela faz essa amarração, né,
da dignidade da pessoa humana, que é um dos seus fundamentos, da prevalência dos direitos humanos, e que isso vai ser conseguido através da educação, que vai ter o papel de preparar o cidadão para o exercício da cidadania. Um outro documento de base legal que nós temos é a LDB, a Lei 9.394 de 96, que vai seguir o estabelecido pela Constituição Federal. Lá no artigo 22 da LDB, vai dizer que, dentre as finalidades da educação básica, está de desenvolver ao educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Então, nós vemos aqui a LDB também dizendo no artigo 22 que é indispensável a formação comum do sujeito, porque através dessa formação comum ele vai conseguir o exercício da cidadania. E qual seria essa formação comum? A própria LDB vai responder aqui no artigo 26, dizendo que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, aquelas disciplinas didáticas, do ensino, português, matemática, geografia, e essa base comum ela vai ser complementada, certo? Em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. É nessa parte diversificada onde você vai falar das características regionais, características locais da sociedade, da cultura, da economia, da clientela. É nessa parte diversificada que você vai também falar sobre a educação em direitos humanos, certo? Está lá no artigo 26, mas não para por aí. A LDB diz que a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. A LDB diz que a escola é responsável por difundir os valores fundamentais ao interesse social, os direitos e deveres dos cidadãos. Ora, direitos e deveres dos cidadãos vai incluir aí o conhecimento daqueles tratados que o Brasil ratificou, o conhecimento dos direitos sociais que estão previstos na Constituição e que muitas vezes as crianças e até as pessoas de modo geral não têm conhecimento ou não têm acesso a esse tipo de informação. A outra base legal que nós temos é o próprio plano, certo? Esse plano, como eu disse, ele nasceu da necessidade de ensinar na escola, não apenas na escola, nós vamos ver daqui a pouco, mas parte da necessidade de ensinar as pessoas sobre os direitos que elas têm, que elas possuem. Dessa forma, o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos está apoiado em documentos internacionais e nacionais, Convenção Internacional dos Direitos Humanos, Constituição Federal, LDB, são esses documentos, demarcando a inserção do Estado brasileiro na história da afirmação dos direitos humanos e na década da educação e direitos humanos, prevista no Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos. Na verdade, através do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Brasil dá um passo importante, dizendo ao mundo que ele está preocupado em difundir, levar ao conhecimento do seu povo aqueles direitos que o Brasil outrora ratificou por meio de tratados ou de convenções, certo? É como se ele estivesse dizendo para o mundo assim, olha, eu estou ensinando o meu povo aqui a reconhecer os direitos dele. Esses direitos que nós assinamos aí, que nós ratificamos junto à ONU, certo? Junto aos organismos internacionais que o Brasil faz parte, esses direitos aí, eu estou ensinando, eu estou fazendo com que as pessoas tenham acesso a esse direito, viu? Então, é basicamente nesse sentido que esse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, ele vai atuar, certo? Vamos saber agora como é que se deu o processo de elaboração desse plano. Iniciou em 2003 com a criação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos. Para a prova, você só vai precisar conhecer esse histórico aqui rápido. O processo de elaboração começou em 2003 com a criação do Comitê Nacional
em Direitos Humanos. Em 2004, houve a divulgação e o debate do plano, certo? Já tinha alguma coisa aí construída, e então começaram a divulgar e a criar um debate. Esse debate foi intensificado em 2005, já de uma forma mais estruturada, de uma forma mais geral, através de encontros estaduais. Nesses encontros estaduais, a sociedade civil organizada, ela passou a ter sua representação e passou a influenciar fortemente na criação desse plano. E em 2006, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos foi concluído e validado pelo próprio Comitê Nacional. Dessa forma, iniciou-se o processo em 2003 e concluiu em 2006. Esse documento, como é que ele é estruturado? Não sei se você já teve a oportunidade de abrir esse documento. Ele é um documento que tem 72 páginas, né, no seu modelo resumido, mas que tem uma estrutura já definida, certo? Essa estrutura ela é formada por concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de ação, certo? Ele é um passo a passo de como o plano pretende levar o conhecimento dos direitos à população, certo? Daí ele começa trazendo as concepções, princípios, objetivos, diretrizes, linha de ação. Mas esses 5 itens aqui, eles são colocados dentro de alguns eixos, 5 eixos, certo? O primeiro eixo é a educação básica. Ele vai trazer a concepção da educação de direitos humanos na educação básica, os princípios da educação básica, os objetivos da educação básica, diretrizes e linha de ação para esse público, para essa área aqui da educação básica. A mesma coisa para a educação superior, certo? Algumas ações vão ser diferentes. As ações que são da educação básica são ações diferentes para a educação superior, para atingir esse público. A educação não formal é aquela educação dos movimentos sociais, da comunidade, aquele saber que é construído fora do ambiente escolar, certo? O plano ele traz esse eixo também. A educação dos profissionais do sistema de justiça e segurança pública. Essa área aqui, quem faz parte é o pessoal que entende de legislação, o pessoal que é envolvido com legislação. Eles têm a função de divulgar amplamente como é que as leis funcionam, como o direito ele pode ser acessado. Então tem aí a responsabilidade dos profissionais do sistema de justiça e de segurança pública também. E por fim, a educação e a mídia. A gente sabe o poder que a mídia tem, o poder que a mídia tem de transmitir uma informação, de divulgar uma informação. O PNEDH ele vai ser formado por 5 eixos. Ele vai atuar em 5 eixos. Primeiro, ele vai divulgar os direitos que as pessoas têm através da educação básica, através da educação superior, através da educação não formal, aquela que é colocada fora da escola, através dos profissionais que trabalham com a justiça, com as leis, e através da imprensa, através das mídias aí na divulgação. O plano ele apresenta para cada eixo muitos objetivos, mas o plano ele traz uns objetivos gerais. Eles vão funcionar no sentido de dar visibilidade e ferramentas de acesso aos direitos oriundos da Constituição Federal, os tratados e convenções ratificados pelo Brasil. Qual é o objetivo do plano? Tem vários lá, mas qual é o objetivo principal do plano? Já falei isso aqui várias vezes, vou falar de novo. É garantir o conhecimento das pessoas e seus direitos. É fazer com que as pessoas saibam, é transmitir as informações de quais direitos as pessoas podem acessar, como elas podem acessar, quando elas podem ter acesso a esse direito. Então, o plano ele vem para isso. O objetivo geral do plano é tornar público toda aquela legislação que o Brasil faz parte, que o Brasil ratificou,
certo? Os tratados internacionais, as convenções, os direitos assegurados na Constituição. Então, esse é o objetivo do Plano Nacional, certo? Que esse objetivo, eu posso chamar de objetivo principal, mas ele é construído em vários outros segmentos. Além dos objetivos, o plano apresenta as linhas de ação, segue a mesma sequência. Cada eixo tem o objetivo e tem uma linha de ação, certo? Além dessas linhas de ação de cada eixo, o plano vai apresentar as linhas gerais de ação, aquelas diretrizes, certo? Aqui são as diretrizes que vão ser detalhadas no eixo. Quais são as diretrizes básicas, ou para que servem essas diretrizes? São aquelas ações mais concretas e pontuais que farão com que os objetivos sejam alcançados. Daqui a pouco nós vamos trabalhar as questões e aí a gente vai fazer esse exercício daqui a pouco nós vamos trabalhar as questões e aí nós vamos fazer esse exercício de distinguir as linhas de ação dos objetivos. E aí você vai ver que vai ficar bem mais claro. As linhas gerais de ação, elas vão se dividir ou se organizar em 7 linhas de frente. As ações que vão fazer com que as pessoas reconheçam o direito, saibam quais são os seus direitos, acessem os seus direitos, essas ações elas vão estar divididas ou organizadas aqui, em desenvolvimento normativo e institucional, produção de informação e conhecimento. Essa produção de informação e conhecimento muito mais da área de mídia, realização de parcerias e intercâmbios internacionais. Essa linha de ação aqui vai ter muito a ver com as universidades, certo? Desenvolvimento normativo e institucional, aqui a primeira, vai estar muito envolvido com aqueles profissionais dos órgãos de justiça. Produção e divulgação de materiais. A escola pode fazer essa função, juntamente também com a imprensa. Formação e capacitação de profissionais. A escola ela tem que desenvolver métodos e estratégias para que possa formar os seus professores no ensino da educação em direitos humanos. Gestão de programas e projetos, avaliação e monitoramento. Essas linhas de ação aqui, essas linhas de frente, vamos dizer assim, vai fazer com que o objetivo seja conseguido, qual seja levar o conhecimento dos direitos e das normas que o Brasil, dessa forma. Vamos passar agora para algumas questões gabaritadas. Temos aí 10 questões que foram usadas no simulado e a partir de agora nós vamos começar a resolvê-las aqui. Valeu, gente!